Morning, everyone. Welcome to Prática de Ensino de Língua Estrangeira. Today is November 9th. Gente, 9 de novembro, já socorro. Já estão preparados? Are you prepared or are you ready for Christmas? Já se prepararam para o Natal? Porque já está chegando, hein, gente? Olha, eu vou começar primeiro com algumas informações importantes para a conclusão do nosso curso, tá? Eu vou mostrar para vocês assim, só rapidinho, e vou parar de compartilhar minha tela, porque deixa eu esconder o nome dos alunos, só um minutinho. Deixa eu esconder, não, deixa eu ocultar aqui. Que só pelo código demora mais para vocês reconhecerem, né? Quem é quem. Meus queridos, então eu só vou mostrar minha planilha, eu estou corrigindo a atividade avaliativa 1 de vocês, tá? Devo terminar ainda essa semana e já postar as notas da atividade 1. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela para facilitar. Então, depois eu mostro para vocês ali no Moodle como que está formatado tudo isso, só para vocês não se esquecerem. Então, lembrando, nós havíamos combinado no início do ano, quer dizer, do semestre, que nós teríamos uma atividade avaliativa, um trabalho, depois a segunda atividade avaliativa seria a soma da participação de vocês nos fóruns, então, a princípio, era fórum 1, 2, 3 e 4, um por mês, e questões norteadoras 1, 2, 3 e 4, tá? Só que, com o passar das aulas, eu percebi que estava ficando muito puxado, muita atividade para vocês realizarem um monte de componentes curriculares. Então, eu combinei com vocês que nós manteríamos apenas o Fórum 1 e Fórum 2 e as norteadoras 1 e norteadoras 2, um total aí de até 5 pontos. Então, se nós temos 4 atividades, cada uma delas, cada participação nelas vale 1,25 ponto, tá? Então, quem fez as 4 atividades ficou com 5 pontos. E tem alunos, gente, que não fez sequer uma participação, nem no fórum, nem nas norteadoras. Eu não sei se vocês estão observando aqui em cor laranja, está destacado ou estão destacados os alunos que não fizeram qualquer contribuição, tanto no fórum quanto nas norteadoras. E aqui ao lado eu já coloquei a média que vocês ficaram nessa atividade avaliativa. Tá? Então, eu vou parar de compartilhar aqui. Eu não posso postar ainda essa nota no Swap, porque ela é a união... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera um pouquinho. Vamos aqui para as atividades avaliativas. Vocês estão visualizando o Moodle, né? Então, olha, atividade 1 vale 5 pontos, que é a atividade avaliativa que vocês fizeram, e a atividade avaliativa 2 são as questões norteadoras e o fórum de discussões, que vale 5 pontos. Então, essa nota que eu mostrei para vocês agora são das 2 questões norteadoras e dos 2 fóruns, tá certo? Vocês têm um trabalho final, que vai valer de 0 a 10, e tem a primeira atividade avaliativa, que vale de 0 a 5. Então, eu vou somar a atividade avaliativa 1 mais a atividade avaliativa 2, que é composta de questões norteadoras e fórum, para dar uma média de 0 a 10, e depois o trabalho final de vocês, que vale de 0 a 10, tá? Então, as questões norteadoras aqui, o prazo dado foi 30 de setembro. Eu ampliei um pouquinho ainda, para quem não tinha postado nenhum comentário, informei vocês durante a aula, para que vocês tivessem tempo de fazer, tá? Então, o Fórum 2 também, o prazo aí foi 30 de setembro, mas eu esperei ainda até em outubro. Então, agora eu fechei... Não estou aceitando mais e já fechei as notas, tá? A atividade avaliativa 1 vocês já entregaram, e o trabalho final... Vou só abrir aqui novamente para vocês visualizarem, quem esqueceu e ainda não finalizou.
Então, elaboração de um plano de aula e uma sequência didática baseada lá na atividade avaliativa 1 que vocês fizeram, tá? Então, ele vale de 0 a 10 e o prazo para vocês postarem é 18 de novembro. Então, hoje é dia 9, vocês têm aí 9 dias para finalizar, caso ainda não tenham feito, tá? Então, não se esqueçam disso. Voltando, peraí. Então, nós estávamos aqui eu mostrando para vocês o trabalho final. Eu vou passar as abas das semanas até a que nós estamos hoje. Se vocês se perderam por aí, vamos localizar. Ó, nós estamos aqui na semana 14 hoje, que é dia 9 de novembro, tá? Nessa semana, então, semana passada, eu compartilhei com vocês as respostas do Fórum 2, vocês se organizaram aí nos grupos, fizeram uma leitura das respostas, não foi possível terminar a atividade toda, mas vocês tiveram uma noção e todas as informações encontram-se aqui no material da semana, inclusive o vídeo da aula. Hoje nós estamos aqui na semana 14. Então, eu vou só finalizar com vocês em uma fala aí de uns 3 minutinhos a respeito da semana passada, que foram as atividades aí realizadas e não finalizadas, e depois eu vou dar continuidade com as questões norteadoras 1 e 2 que vocês fizeram, e as respostas de vocês se encontram aqui, e as respostas que vocês deram também ao Fórum 1, que se encontram aqui, tá? Então, nós vamos trabalhar com isso hoje para finalizar uma parte do conteúdo. As 2 próximas aulas já estão liberadas, se vocês viram aí o Moodle. Então, a semana que vem, que é a semana 15 e 16 de novembro, eu já tenho aqui o texto 1 e já tenho o que vai ser realizado na aula. Então, o nosso foco, porque na aula de hoje nós vamos encerrar uma etapa que fala sobre as dificuldades e os desafios aí de ser professor de inglês, tá? Vocês fizeram questões norteadoras sobre esse tema, vocês contribuíram no fórum, também a respeito de tudo isso, de crenças, desafios, expectativas de ser professor de inglês, tá? E nessa semana 15 aqui, nós vamos falar sobre formar o professor para atuar na contemporaneidade. Então, nós vimos todos os desafios, todos os problemas, questionamentos, e aí algumas propostas de como a gente pode formar o professor para atuar na contemporaneidade, que é o que está aqui nesse texto 1 do Douglas e da Cristiane, tá? É um texto, é um livro organizado pelo Kleber Silva, mas nós vamos fazer a leitura apenas desse capítulo do Douglas Consolo. E qual é a atividade que vocês vão precisar fazer, meus queridos? Dessa vez, vocês vão ter que ler o texto previamente. Então, quando nós formos falar em metodologias ativas, lá no Tecnologias da Informação e Comunicação, no 8º semestre, eu vou usar com vocês aqui uma dessas metodologias ativas, que seria o Flipped Classroom, ou seja, sala de aula invertida. Então, ao invés de eu explicar para vocês, vocês vão fazer uma leitura prévia do texto e vocês vão selecionar 5 itens mais importantes a respeito do que vocês leram nesse texto. Então, precisa fazer a leitura inteira e selecionar realmente aqueles aspectos que são mais importantes que o Douglas traz aí a respeito de formação de professores, tá? E eu vou organizá-los nas salas virtuais, aí nos grupos, e nós vamos fazer um debate entre os grupos e vamos fazer a construção de um mural coletivo, tá? Eu vou ensiná-los a usar o Padlet. Então, quem não sabe o que é Padlet, se quiser dar uma pesquisada para saber se virar melhor na aula, pode fazê-lo,
tá? Então, para todos, ler esse texto e trazer já para a aula suas anotações dos 5 itens mais importantes, tá? Para outra semana, que é a semana 16 de 23 de novembro, vocês estão aí ainda, gente? Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá? Para a semana da semana 16 de 23 de novembro, eu vou trabalhar com vocês 2 textos. Então, aí vocês se organizem, eu preciso que aproximadamente 50% da turma escolha o texto 1 e a outra parte da turma escolha o texto 2. Então, troquem mensagens no grupo de vocês aí de WhatsApp para ter um equilíbrio, tá? Então, com relação à quantidade de páginas, os textos são semelhantes, então, tanto faz. Vocês têm 2 textos. O ensino-aprendizagem das 4 habilidades linguísticas na escola pública, uma meta alcançável? Então, aí vocês têm o texto 1 e o texto 2 é a aula de inglês do planejamento à avaliação. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito da logística da aula, e é o texto do Luciano Amaral, tá? Então, escolham o texto 1 ou o texto 2, façam a leitura prévia e anotem os pontos importantes também sobre o texto que vocês leram. E a atividade nossa vai ser a construção coletiva e colaborativa ao longo da aula a respeito do que vocês leram aqui no texto 1 e texto 2. Então, vocês precisam fazer a leitura prévia, porque o desenvolvimento da aula vai depender de vocês. Então, eu vou dar as instruções, as orientações, e vocês, nos grupos, no momento individual, depois em pares, depois em grupos, conforme eu construí aqui, de acordo com a metodologia, vocês vão realizar atividades sobre os 2 textos. Então, se vocês não fizerem a leitura, não tem como nós trabalharmos isso. Tá bom? Então, eu conto aqui com a ajuda de vocês, com a colaboração de vocês, para a semana que vem ler o texto 1, todo mundo. E na semana 16, vocês se organizem aí para metade da classe ler o texto 1 e metade da classe ler o texto 2, tá? Então, eu já liberei as 2 semanas seguintes. E depois, a semana 30, peraí. Deixa eu parar de compartilhar. A semana 30, não, a semana 17, que é do dia 30 de novembro. Então, eu vou fazer com vocês um encerramento do semestre, praticamente, com perguntas, respostas, uma atividade do Google Forms, com algumas atividades para ver o que vocês se lembram. Vamos fazer um fechamento de tudo isso que foi trabalhado aí ao longo das 17 semanas. E as próximas semanas, que seriam as semanas de dezembro, eu estarei disponível para tirar dúvidas a respeito da correção dos trabalhos, das atividades, ou o que quer que seja. Mas começando aí o mês de dezembro, eu já não vou contar mais com Google Forms para presença ou compensação de ausência, tá? Então, até o dia 30 de novembro, sim. Dezembro fica só para esclarecimentos, dúvidas e para quem precisar de alguma orientação, tá bom? Fui claro bastante, meus queridos, vocês compreenderam tudo isso? Fazer alguma pergunta? Vocês estão aí ainda? Ou já saíram correndo? Pode falar, pode abrir o microfone. Hello? Pode escrever também no chat aqui, caso vocês não queiram ligar os microfones. Vocês ficaram assustados? É por isso, impactados, que ninguém nem fala mais nada aí? Teacher, bom dia. Bom dia. Os textos estão em que dia mesmo? No dia 16 de novembro, né? Para o dia 16 tem um texto, que é o mesmo para todos. E no dia 23 tem 2 textos, e aí vocês escolhem qual vocês querem, mas tentem organizar entre vocês, porque senão, se todo mundo escolher um texto só, e não dá para a gente fazer a construção colaborativa aí das atividades, tá?
E o que eu vou fazer nessa aula? Eu vou utilizar algumas estratégias que vão fazer uso das metodologias ativas, tá? Por quê? Porque quando nós formos trabalhar a disciplina Tecnologias da Informação e Comunicação e o Ensino de Línguas, eu vou trabalhar com vocês embasada nas metodologias ativas de ensino. Então, eu já vou demonstrar para vocês nessas duas aulas o uso de pelo menos duas metodologias diferentes. E aí, quando eu for explicar para vocês lá a teoria dessas metodologias, vocês já têm noção porque vocês fizeram, né? Então, fica mais fácil vocês saberem. Matheus está perguntando aqui sobre as questões norteadoras. Não, Matheus, eu já fechei as notas, tá? Eu esperei até semana passada, sexta-feira, aí na segunda-feira eu fechei, tá? Sábado e domingo eu não mexi com nada, e ontem eu sentei para finalizar, porque eu preciso começar já a fechar as notas. Já vou fechar da atividade avaliativa 1 que vocês fizeram também, já fiz a leitura dos trabalhos, e agora eu volto num segundo momento para atribuir as notas, tá? Porque o que eu faço? Eu baixo todos os trabalhos, eu faço a leitura de um por um, e depois eu volto novamente, porque sempre a atribuição de notas, como ela vale de 0 a 5 ou de 0 a 10, dependendo, o que acontece? Eu faço sempre um comparativo. Então, qual foi a melhor atividade? Então, a melhor atividade vai ficar com a nota maior. Então, tem alguém que mereceu aí o 5, que o trabalho ficou, assim, perfeito? Então, aí eu vou 5, 4,75, 4,5 e assim sucessivamente, tá? Prof, a senhora ainda não viu as compensações de aula? Ainda não terminei, Alejandra. Tá? Eu vi, acho que só 2 semanas que eu já fiz, agora falta o restante. Tá bom, professora, obrigada. Deixa eu falar, aproveitando isso, queridos, queridas, quando vocês virem, tem aluno que vê lá no controle de presença e aparece reprovado por faltas, tá? Por quê? Então, por exemplo, na disciplina, nós temos 4 aulas semanais, né? Façam as contas aí, 4 vezes 19 semanas, vê se dá 76, se é isso mesmo. Alguém está com uma calculadora aí fácil? Deixa eu achar aqui a minha. Nós temos 4 aulas semanais, vezes 19 semanas, o que equivale a 76 aulas, né? Não horas, mas aulas. Vocês podem ter 25% de ausência, né? Que não reprova. Então, tem que ter 75% de presença. Então, 75% de presença, equivale a 19 faltas, tá? Então, de 76 aulas dadas, vocês podem ter 19 faltas, tá? Então, por que aparece alguém que já está reprovado por falta? Porque nós não atingimos ainda 76. Então, comparando a quantidade de faltas que vocês têm com o que foi dado até agora, então, às vezes, aparece que já está reprovado, mas depois isso é atualizado pelo sistema, tá certo? Para aqueles alunos, assim, que tiveram poucas faltas e já aparece. Agora, com relação à compensação, eu ainda estou fazendo, tá? Ok, do you have any more questions? Mais alguma perguntinha antes de começar aqui com a aula de hoje? Professora, pode falar, querido. Vai ter algum outro trabalho final ou não? Que eu fiquei meio confuso. Eu vou, peraí, compartilhar aqui a minha tela, tá? Novamente, vou abrir lá a primeira semana. Estão vendo aqui, a primeira pasta que eu tenho chama-se atividades avaliativas. Vocês estão visualizando? Sim, professora. Então, aqui, vocês entregaram a primeira atividade avaliativa, que eu ainda não passei as notas para vocês, mas eu já fiz a leitura e estou atribuindo as notas agora.
e a atividade 2, que são as norteadoras e o fórum. Somando a atividade 1 e 2, ela vale de 0 a 10 pontos. Então, aqui vocês têm uma nota. E vocês têm o trabalho final, que vale de 0 a 10. Tá? O trabalho final é uma continuação, é uma continuidade da atividade avaliativa 1. Eu vou abrir aqui só, caso vocês já fizeram faz tempo e esqueceram. Aqui, ó, atividade avaliativa número 1. Vou abrir aqui para vocês. O prazo de entrega era outubro. E vocês tinham que fazer aquela análise do livro didático para ver se podia ser uma unidade, um capítulo, uma parte, depende do que vocês encontraram aí, do material que vocês selecionaram. E o que vocês precisavam fazer? Então, a partir da leitura das orientações curriculares nacionais para o ensino médio, que fala a respeito das habilidades que nós devemos desenvolver no ensino de língua estrangeira, ou seja, né? Tem que ter leitura, prática escrita e comunicação oral contextualizadas. Vocês tinham que escolher um livro didático e analisar se esse livro atende essas habilidades aqui, de trabalhar a leitura, a escrita e a comunicação oral contextualizadas. E aí vocês iriam fazer os comentários, mostrar o que foi que vocês analisaram no livro e etc. E aqui embaixo vocês tinham um resumo, uma síntese minha, tá, sobre esses documentos aí oficiais, só para ajudá-los nisso. Então, essa foi a primeira parte, tá? Que foi a atividade avaliativa número 1, que vale de 0 a 5 pontos. Então, deixa eu voltar aqui. Agora, o trabalho final, né? Se vocês clicarem aqui, também abre o trabalho final, mas eu vou mostrar ele aqui na aba. Olha, o trabalho final que vocês têm que entregar até dia 18 de outubro, né? Então, ninguém ainda entregou, eu vou abrir aqui para vocês, para mostrar o trabalho, tirar as dúvidas, caso vocês nem tenham começado ainda, eu ia falar para vocês, olha, corram, tá? Elabore um plano de aula utilizando o conteúdo ou o tema de uma unidade selecionada. Qual unidade é essa? Aquela lá que vocês fizeram na atividade avaliativa número 1, tá? Que foi essa de escolher um capítulo, uma unidade, uma parte do livro e analisar se ele atendia o que estava nos documentos oficiais a respeito de leitura, escrita e produção oral contextualizadas. Então, vocês fizeram uma análise. Então, aqui vocês vão escolher essa mesma unidade que vocês pegaram lá na atividade avaliativa número 1 e vocês vão planejar uma aula, né? Então, em cima daquele conteúdo, daquilo que vocês observaram, vocês têm que montar, elaborar, preparar uma aula de vocês. Então, se o livro texto... Espera aí, cadê? Se o livro que vocês selecionaram, que vocês avaliaram, vocês perceberam que ele atende o que está nos documentos oficiais, etc., então vocês dão continuidade e elaborem uma aula sobre aquele conteúdo, tá? E aí, se vocês colocaram que ele está completamente fora do que pede os documentos, aí vocês têm que elaborar essa aula atendendo ao que diz aí, ao que dizem, né, os documentos. Então, vocês têm que planejar uma aula, como ela estaria organizada, quais são os objetivos a serem alcançados, qual conteúdo vocês vão trabalhar, que metodologia vocês vão utilizar, quais os recursos necessários, vocês vão utilizar alguma tecnologia ou não, como vocês vão avaliar para saber se houve ou se haverá aprendizagem, e não se esqueçam de colocar a bibliografia utilizada, tá? Então, qual é a bibliografia? É o título, é o livro que vocês escolheram para analisar e para escolher o tema, etc. e tal, e o texto das orientações curriculares, ou o que mais que vocês pesquisaram. E como que vocês vão elaborar essa aula? Como é que vocês vão planejar? Então, eu destaquei aqui para vocês se lembrarem das nossas aulas de prática de ensino,
né? Como elas estão organizadas? O que eu uso em cada aula? Então, lembrem sempre, toda vez eu falo para vocês, gente, vocês precisam sempre começar a aula compartilhando com os alunos quais são os objetivos pretendidos, qual é o conteúdo que vai ser trabalhado e explicar tudo isso, tá? E aí, o que vocês precisam fazer? Transformar o plano de aula em uma aula prática, considerando uma aula dupla de 45 minutos a ser aplicada aos alunos do ensino médio. Descreva cada uma das partes dessa aula e elabore todo o material a ser utilizado no desenvolvimento dessa prática. E essa atividade vai valer de 0 a 10. Então, o que vocês têm que fazer? Primeiro, um documento que se chama plano de aula, onde vocês vão colocar tudo que vai ser desenvolvido. Na segunda parte do trabalho, que é esse item número 2, vocês vão organizar a aula propriamente dita. Essa aula pode ser feita em PowerPoint, ela pode ser feita num documento do Word, no que vocês acharem que é mais interessante vocês elaborarem essa atividade, tá? Então, olha, essa aula deve preferencialmente, tá? Então, preferencialmente não significa que é obrigatoriamente, estar organizada em uma apresentação de PowerPoint. Por quê? Porque é mais fácil, mas não é obrigado. Vocês têm liberdade de organizar da maneira que vocês quiserem, tá? Então, aqui, peguem um plano de aula que vocês já trabalharam na disciplina prática de ensino de língua materna, vocês aprenderam a fazer o plano de aula, então vocês têm que ter um plano de aula e a aula propriamente dita. Ficou claro, Juan? Alunos? Ficou sim, professora. Obrigado. Por nada. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, fala, tá? Então, é um plano de aula. Respondam aí para mim, por favor. Vocês sabem fazer o plano de aula? Tem alguns modelos de plano de aula. Viram isso na disciplina? Foram orientados sobre como fazer o plano de aula, etc. e tal? Sim? Sim, professora. A gente já fez isso para o Jacó. Ah, então perfeito. Então é isso, é só fazer o plano e a aula. Então no plano é o que vai ser, né? Então você planeja, então, você coloca lá tudo que vai ser, o que você vai utilizar, qual é o conteúdo a ser trabalhado, que metodologia, é só fazer a descrição do que vai ser feito. Aí na aula propriamente dita, vocês constroem a aula como se fosse, por exemplo, deixa eu pegar aqui a minha aula de hoje. Se bem que a de hoje ela está um pouco mais técnica, aí vocês podem pegar os slides aí da minha aula, ou de qualquer aula que vocês tenham, que esteja bem organizada, e podem usar aí como sugestão, tá? Deixa eu abrir aqui na aula de hoje, 9 de novembro. Então, vamos lá, slides da aula 14. Então, preferencialmente, a aula pode estar ou ser organizada em PowerPoint, tá? Mas fica a critério de vocês. Então, meus queridos, vamos para a aula de hoje propriamente dita, antes que acabe o tempo, tá? Então, olha, quais são os objetivos dessa aula? Nós vamos continuar a aula 13, que nós paramos naquele compartilhar as respostas ao Fórum 2, tá? E vamos dar início à aula 14, e nessa aula 14, nós vamos trabalhar as questões norteadoras 1 e 2, realizando algumas atividades em grupos, tá? Então, o foco de hoje é juntar o que vocês colocaram no Fórum 2, deixa eu só passar aqui. Então, nós encerramos a aula passada com essa atividade aqui. Vocês não tiveram tempo para finalizar ou discutir com mais profundidade, mas não tem problema, porque na aula da próxima semana, as 2 próximas aulas, nós vamos retomar para dar continuidade com como resolver esses problemas, tá? Então, o que vocês fizeram?
vocês tinham que fazer a leitura de algumas respostas, porque não dava tempo de ler todas as respostas de todos os alunos, tudo que vocês colocaram no fórum número 2, e observar se houve alguma mudança em relação ao que foi discutido na aula. Então, o que eu apresentei? Eu apresentei um texto para vocês, né? Tinha uma proposta da leitura de um texto, e eu coloquei aí nos slides uma síntese do que os autores apresentavam para a gente sobre o assunto. Então, vocês tinham que comparar se aquilo que vocês colocaram no fórum tinha alguma semelhança com a proposta do autor do texto que foi apresentado para vocês. Vocês se lembram disso? Falem aí para mim um pouquinho, por favor. Do que tratava o texto? Quem me fala um pouco? Quais foram os desafios? Quais foram as propostas apresentadas aí pelo autor? Vocês se lembram ou não? Deixa eu só... Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Para quem se esqueceu. Pessoal, então o texto, né, falava o que é ser professor de inglês, né? Então, quais eram as crenças, as expectativas e as dificuldades. E isso vocês responderam num Google Forms logo no começo das nossas aulas. E eu compartilhei com vocês as respostas de vocês, tá? O texto, a leitura realizada na semana passada, eu trouxe para vocês alguns pontos importantes destacados aí pelos autores. Então, havia uma preocupação com a formação, e que preocupação era essa? Então, principalmente, eles colocaram que era o despreparo e insegurança em dar aulas de inglês. Quais os questionamentos apresentados? Então, a diferença que há, por exemplo, em o que o mercado exige do profissional, né? O mercado de trabalho, o mercado quer alguém que seja fluente, né? Que domine perfeitamente aí a língua, que saiba ser criativo, etc, etc. Que foi o que a discussão da aula passada. Outro questionamento foi a respeito da competência comunicativa e pedagógica. Então, o que a gente precisa como professor de inglês com essa formação? A gente precisa ter uma competência comunicativa e pedagógica, e isso é o que diz também o mercado de trabalho. Mas isso acontece? E o desempenho enquanto professores sem vivência na sala de aula, que é um grande desafio. E aqui nós falamos dos cursos de formação de professores, que nem sempre preparam o aluno ou oportunizam aos alunos essa vivência na sala de aula. Então, eles têm poucas aulas de prática de ensino, normalmente só ao final do curso, 1 ou 2 semestres no máximo. A quantidade de aulas de língua inglesa também, que é sempre menor em comparação com o português, etc, etc. Então, isso foi o que nós discutimos do texto na semana passada, e vocês responderam aí depois no fórum. Deixa eu só finalizar isso para não... Tá? E eu trago, então, agora essa parte aqui para vocês, só para lembrá-los do que fora discutido na aula passada. Então, o texto diz justamente isso, que o mercado de trabalho, que os cursos de licenciatura de formação de professores não preparam os alunos para isso, os alunos não saem com a competência comunicativa que o mercado exige,
Como o aluno não sai com essa competência comunicativa, com essa fluência oral, ele se sente despreparado e ansioso para poder dar aulas de língua inglesa, e muitas vezes ele opta simplesmente por aulas de língua portuguesa, embora tenha formação ou habilitação para dar aula de inglês, entre outras coisas. Tá? E foi o que vocês colocaram no fórum. Então, por exemplo, o que foi discutido, o que foi apresentado por mim sobre o texto e aquilo que vocês colocaram nas respostas de vocês no fórum, então há aí uma conexão, né? Aquilo que vocês pensam também foi trazido pelo texto, e foi por aí que nós encerramos na aula passada, tá? Agora, com relação ao fórum número 1, que é o que eu vou compartilhar com vocês agora, vocês precisavam assistir aquele vídeo, Desafios da Educação, Ensino de Língua Inglesa nas Escolas Públicas Brasileiras. E aí, nesse vídeo, né, nesse fórum, vocês tinham que, depois de ter assistido a esse vídeo, vocês precisavam responder a 3 perguntas. Não necessariamente havia necessidade de se responder cada uma das perguntas isoladamente, mas vocês poderiam, por exemplo, compor um parágrafo em que abordassem esses temas a respeito das impressões de vocês sobre o vídeo, o que mais chamou a atenção e se vocês concordam com os desafios apresentados. Então, eu selecionei nos slides aqui do fórum número 1 as respostas de vocês, todas as respostas dos alunos, daqueles que responderam, of course, tá? E o que vocês vão fazer? Vocês vão ter acesso a esse resultado com as respostas de todos os alunos sobre o fórum número 1. E o que é que vocês vão fazer com relação a isso? Eu vou organizá-los em salas agora e vocês vão ler as respostas que os alunos, né, que vocês deram para esse fórum, e aí vocês vão selecionar, então, as 3 respostas que vocês considerem mais significativas a respeito, o texto juntou aqui década, a respeito de cada um dos itens abaixo. Já eu corrijo isso daqui, tá? É a respeito de cada um dos itens. Então, por exemplo, quais suas impressões acerca do vídeo? Então, vocês têm aí, acho que mais ou menos 14 respostas. Então, selecionem 3 mais importantes sobre as impressões, 3 coisas mais importantes que tenham chamado a atenção de vocês, ou seja, do que está aí nas respostas, e se concordam com os desafios apresentados. Então, escolham 3 respostas para cada um desses itens que vocês considerem aí mais significativas, tá? E aí vocês vão pegar, por exemplo, e apresentar as respostas de vocês aqui num PowerPoint. Então, abram aí um PowerPoint e coloquem a letra A, quais impressões acerca do vídeo? Então, coloque os 3 tópicos que vocês selecionaram. No seguinte slide, o que mais chamou a atenção? Vocês coloquem 3 respostas que vocês vão escolher aí dos slides, e se concorda com os desafios apresentados, então, quais foram as respostas mais significativas sobre os desafios? E aí vocês também vão colocar, e o grupo, depois de 15 minutos, vocês vão retornar com um PowerPoint a respeito disso. Eu fui clara, pessoal? Vocês compreenderam? Opa. Deixa eu só voltar aqui. Terminar essa apresentação. Eu vou copiar isso, caso vocês queiram utilizar. Deixa eu parar de compartilhar minha tela só um minutinho. Voltando, peraí.
Deixa eu colocar aqui no chat. Então, esses são os itens que vocês precisam resolver aí, responder. As respostas... Peraí. Compartilhando a minha tela de novo. Estão vendo aqui na aba da semana 14? Então, aqui tem, ó, respostas ao fórum número 1. Então, vocês venham aqui no Moodle, baixem essas respostas. Eu posso compartilhar aqui também, não sei se dá certo ou não, mas aqui vocês vão visualizar todas as respostas de vocês. Deixa eu abrir aqui. Tá? Então, fórum de discussão número 1, e aqui vocês têm todas as respostas. Então, são essas respostas que vocês farão uma leitura prévia e vocês vão escolher aí os 3 itens mais importantes, tendo como base as respostas dos colegas de vocês, tá? Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal, eu vou formar só 2 grupos, tá? 2 salas. A sala 1 tem 6 alunos, a sala 2 tem 5, tá bom? Tem alguma pergunta antes de eu abrir as salas? Teacher, Oi. a gente vai apresentar com o PowerPoint, no caso, que está aqui, ou cada grupo vai ter que colocar as 3 num PowerPoint seu? Não, vocês vão criar o PowerPoint aí e vocês apresentem, tá? Tá. Então, coloca aí grupo 1, coloca quem são as pessoas que estão no grupo 1. Deixa eu só... Peraí. Vou compartilhar os slides aqui. Peraí. É fórum, né? Vamos ver se dá certo. Olha, eu estou compartilhando os slides aqui do Fórum 1 no grupo, tá? No chat. Então, vocês podem baixar por aqui também, tá bom? Então, aí vocês façam o PowerPoint de vocês, da maneira que vocês quiserem. A atividade tem 15 minutos, eu vou olhando o chat de vocês. Se eu perceber que vocês já terminaram, eu chamo vocês de volta antes, tá bom? E se precisar de mais um tempo, vocês me falem aí. Vou abrir as salas. A partir do momento que abrir as salas, eu começo a contar o tempo.
Olá, pessoal, vamos voltando. Por isso. Olá, olá. Sala 1, sala 2. Está fechando ainda a sala 1. Fechou. Ok. Eu vou compartilhar. Oi, pode falar? Oi, professora, vou mandar o nosso aqui no chat, tá? Tá, é esse aqui, você está visualizando? Oi? Vocês estão visualizando o slide aqui? Isso mas só mesmo, que esse professora. é o nome das pessoas, mas tudo bem. Esse o quê? Não ouvi. Tá faltando o nome das pessoas das quais nós escolhemos as respostas. Ah, tá. Aqui estão as respostas, é isso? Aí o 1 foi da Luana, que nós escolhemos. O 2... O 2 aqui é que não tem. Falta do 2 e do 3. Quer que eu te mando ou a gente fala para você? Não, vocês falam, não tem problema, tá? Então tá. Então, ó, o nome das pessoas está certo. Rita, Ingrid, Thalita, Márcio, Maria Eduarda e Juan, né? Sim. Isso, professora. Tá, eu vou fazer a chamada de hoje baseado no nome de vocês aqui nas apresentações, tá bom? Hoje eu não compartilhei o Google Forms. Então, pessoal, pode falar aí. Então, vocês escolheram. Pode falar quem é o representante, é a Rita? Quem vai falar? Oi, professora, pode, eu posso ser, sim. Tá. Então, nós escolhemos da Luana, né, pela forma como ela conseguiu captar, né, as impressões sobre o vídeo, né, principalmente quando ela faz a comparação, né, quando ele fala que as aulas, quando tem, por exemplo, alguma festividade na escola, a gente vai pegar as aulas de inglês, né, e ela conseguiu colocar isso com a vivência dela também, né, então a gente achou interessante esse fato que ela compara com a própria vivência, né, validando ainda mais as discussões colocadas no vídeo. Certo. A segunda, nós colocamos a Luana está agradecendo aqui. De nada, Luana. A segunda, a gente optou pela resposta do Hugo, né? O Hugo também, ele conseguiu fazer uma análise, né, dos pontos que são colocados ali na entrevista, né, não só as perguntas feitas, mas também as respostas, né, e aí ele fala que o que chama atenção, né, que o inglês, mesmo sendo uma língua hoje, né, já como dentro aí de uma comunidade global, né, nas escolas ela não é vista assim, como uma língua franca, né, e então ela tem esse disparate, né, entre você hoje considerar o inglês como uma língua franca, mas nas escolas, mesmo, principalmente nas escolas públicas, isso não é visto dessa forma, né? Certo. Então, a gente também achou interessante isso. Okay. E a última, a letra C, nós colocamos da Vitória, né? Ela conseguiu pegar todo a ideia, né,
resumindo aí a letra A e a letra B, né? E focando a questão da escola pública, né? A realidade da escola pública. E aí ela coloca um fato que também é muito recorrente, que muitas vezes o professor ele custeia, né, algumas situações de sala de aula do próprio bolso para ter o mínimo de qualidade ali no ensino. Ok. Isso também chamou bastante atenção. Tá certo, muito obrigada. Deixa eu só fazer uma colocação aqui para o grupo, porque eu já sei que o outro grupo vai comentar, então eu já vou falar até antes. Gente, ó, eram as 3 de cada um, tá? Então, na verdade, seriam 3, 6, 9 respostas. Eu sei que o tempo não foi suficiente, mas tudo bem, sem problemas, tá certo? Para o grupo 2, não, quem falou agora foi o grupo... Que grupo foi esse? 1 ou 2? Da Rita, que aqui eu não sei. Professora, eu não sei se a gente é 1 ou 2. Você Maria sabe? Eduarda, Rita é grupo 1, certo? Então, agora o grupo 2. Vocês compartilharam slides aí? Ou tem alguém do grupo que vai compartilhar? Porque vocês compartilharam... Professor, o Matheus mandou os slides no chat que eu vi. Tá, então deixa eu só abrir aqui. Nesse chat, eu não estou localizando, gente. É o grupo da Luana Alejandra, não é? Isso, professora. Ele colocou aqui no chat. Ah, tá, não no chat o outro, mas no nosso chat aqui, é isso? Deixa eu ver. Grupo... Isso. Ah, tá, eu estava procurando lá no outro. Deixa eu abrir aqui. Só vou abrir, tá? Depois eu faço o download para salvar. Só um minutinho. Espera aí que acho que está acabando de abrir, ok? Podem começar, tá? Então, o grupo é Alejandra, Indra, Luana, Matheus e Vitória. Ah, vocês colocaram até a sigla aqui, aula, Pode falar, queridos. Professora. Escolheram, péssima escolha para falar. Ai, que mentira. Eu morro de vergonha, mas assim, é o que eu tava falando aqui no chat. Não tem muito o que comentar, porque por conta do tempo, a gente mandou lá no chat o que cada um achava, e aí a gente ia lá, lia, falava assim, a resposta dessa tá bem completa. Algumas respostas estavam bem diretas e simples. A gente sempre, eu acho que a gente sempre fez, a gente acabou fazendo muito isso. Então, pegava uma resposta bem completa, bem cheia, e depois partia para uma resposta mais simples, mais direta. E a gente não ficou conversando muito, porque o pessoal estava sem microfone. Então foi mais assim, foi uma discussão no chat. A gente mandava o que a gente achava legal e os outros integrantes lia. E todo mundo concordava. Tá certo. Então, as impressões acerca do vídeo aí, a primeira que vocês escolheram foi a resposta da Ingrid. Isso. É que eu não tô vendo os slides, professora. Mas deixa eu olhar aqui. Eu anotei o... A turma está vendo? Os alunos estão vendo os slides ou não? Alguém abre o microfone e me fale? Vocês visualizam? Oi? O Matheus falou que também não está vendo. Não? Peraí, então. Só um minutinho. Estou pensando que vocês já estão visualizando. E agora? Peraí. Agora sim? Sim. Tá. Então, pode continuar agora. Que a gente tem só mais 4 minutinhos. Eu preciso encerrar antes das 9h30 a nossa aula, porque a outra aula começa às 9h30. Antes que algum aluno abra a sala e aí eu não consigo gravar. Pode falar.
Então, a gente escolheu a primeira da Ingrid, que a gente achou que tá bem completa. Acho que todo mundo concordou, todo mundo na hora já pensou na dela. A segunda... Peraí, deixa eu mudar aqui. Foi a da Vitória. Também tá ótima. E a terceira foi a Luana, para a questão 1. Certo. Então, aí depois vocês podem... Todas essas respostas estão nos slides, né? A gente discute isso, finaliza, porque esse assunto eu retomo com o próximo texto, tá? Então, eu faço uma síntese para a gente não perder aqui, para não deixar de encerrar a fala. O que mais chamou a atenção foi o da Indra, né? Vocês colocaram em primeiro lugar. Uhum. Depois a da Juliana e a do Juan. Tá, ok? Do que mais chamou a atenção, né? Tá. Não se preocupem, meus queridos, porque o próximo texto vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E aí eu vou recuperar as respostas de vocês para a gente iniciar e depois concluir o assunto. E o terceiro item é se concordava com os desafios. Primeira foi uma Alejandra, não sei se vocês conhecem. Depois do Matheus. Isso, e depois a do Juan. Tá. Todas as respostas estavam ótimas, mas a gente selecionou a que o pessoal mais gostou. Cada um palpitou. Certo. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Espera aí, deixa eu finalizar essa apresentação. Vocês estão visualizando o meu slide aqui agora, né? Sim, professora. Tá. Então, essa foi a atividade número 1, meus queridos. Nós tínhamos ainda mais uma atividade para aula, mas o tempo não foi suficiente. Eu só vou mostrar para vocês, tá? Que estava relacionada às questões norteadoras. E aqui eu selecionei alguns desafios que vocês colocaram aí nas respostas, tá? E eu vou linkar isso com a nossa próxima aula, com o texto que também vai falar, vai dar continuidade a isso. Deixa eu só parar de compartilhar aqui minha tela, acho que já parou, né? Então, assim, só para a gente fechar esse assunto. Cada aluno colocou a sua participação aí nesse fórum. E o que eu a respeito, lembrando então, que é sobre aquele vídeo que vocês assistiram, que falava a respeito dos desafios em ser professor de inglês, os desafios que as escolas enfrentam, dificuldades, entre outros assuntos. E eu gostaria de destacar, meus queridos, que eu estava visualizando a conversa de vocês, o bate-papo de vocês aí no chat, e realmente aquilo que a maior parte dos alunos colocou, né? Assim, as respostas eram muito semelhantes, e muitas traziam a realidade de vocês enquanto estudantes de escola pública ou de escola privada, e a relação com a língua inglesa. Então, isso é muito importante, a gente refletir sobre aquilo que a gente recebeu, aquilo nos cursos regulares aí do ensino fundamental e ensino médio, agora num curso de formação de professores, e a gente refletir a respeito disso para que a gente consiga modificar alguma coisa na realidade desses outros alunos que estão vindo, alunos de ensino fundamental e ensino médio, que com certeza vocês vão influenciar. Então, é importante nós pensarmos a respeito de tudo isso, dessa teoria, do nosso processo de formação e de como é que cada um de nós vai poder interferir nesse processo de outros alunos aí que farão parte da vida de vocês, da minha vida, que fazem parte, etc. Mas a gente continua essa discussão ainda em mais 2 aulas que nós temos antes de encerrar aí esse conteúdo. E, na verdade, essa discussão nunca se encerra, porque ela vai continuar em outros componentes curriculares, ela vai para a prática de ensino de língua materna 2, prática de ensino de língua estrangeira 2, tecnologias da informação e comunicação, nas falas do professor Jacó, quando ele discute avaliação, e etc, e etc. Então, é isso, meus queridos.
Beijos, muito obrigada. Vejo vocês na próxima semana. E a chamada eu farei de acordo com o nome que está aqui nos slides, tá bom? Então é isso, vou parar a gravação.